deu certo, então eu vou estar seguindo por aqui. É o capítulo 25, buscais e achareis. O tema é não vos inquieteis pela posse do ouro. E aí Jesus fala assim: não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou da outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapato, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Então, o que ele quis dizer com essas palavras? Que a gente não precisa ligar para o nosso dia a dia, trabalhar, deixar a vida levar. Provavelmente não. Ao contrário, né? A gente não precisa se preocupar com as posses, querer ter demais, né? Mas que tudo vem dado, né? Tudo é nos dado conforme nós vamos trabalhando. Então, se formos trabalhando em nome do Senhor, com certeza nos será dado sentimentos bons, né? Vamos desenvolver a posse da nossa maior riqueza, da nossa vida. É o objetivo que nós viemos nesta reencarnação, né? Nós propomos a vir reencarnados como objetivo, não é isso? Nós fazemos a gente faz a programação reencarnatória. Toda reencarnação a gente se programa a vir. Então nós temos uma posse de ouro, de riqueza, que nós nos preparamos para vir e desenvolver. E cada um, no seu interior, que a gente dá um nome de consciência, sente na realidade qual o objetivo que nós viemos e para quê. Só que muitas vezes a gente ganha 80 anos, né? E a gente deixa passar os 80 anos e aquele objetivo a gente, uma reencarnação às vezes perdida. A gente deixa passar. Depois se arrepende no final e fala: poxa, por que eu não fiz, né? Mas Jesus sempre fala: não percai a esperança. Tenha confiança no providência divina, né? Então é importante que a gente, lógico, não vai deixar as perdas que precisamos ter, né? Os ganhos físicos, mas também os bens espirituais nós temos que desenvolvê-los, né? E aí Jesus continua falando: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se esta casa for digna, ela vos dará paz. Se ela não for digna, vossa paz se tornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, e saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade: no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade ou esta casa. Então está em São Mateus, capítulo 10, versículo 9. E o que Jesus quis dizer, né? Que antigamente, no Oriente Antigo, era um costume patriarcal, né? Então se viviam em tendas e os viajantes saíam dias e dias andando pelo deserto, e quando viam uma tenda eles eram bem recebidos, conforme a nação, a idolatria, as crenças, eles eram recebidos. E Jesus falou isso para os apóstolos: vai e propagai, né? A boa-aventurança.
Mas, se não fores bem recebido, sacuda o pé e saia dessa tenda, desse local, né? Então, naquela época, seria isso mesmo, todo mundo recebia bem as pessoas, e lá se faziam festas, estavam os dias, e conversavam sobre as vivências que Jesus fez. Hoje não, hoje em dia não tem como a gente pegar, chegou alguém, já pôr dentro de casa, não conhece, né? A modernidade já mudou um pouco os costumes da amizade, né? Mas o importante é que hoje temos igrejas, templos, nossos centros espíritas, onde nós podemos falar as boas-aventuranças, como também nós temos colegas que estão preparados, né? Então, muitas vezes, não adianta a gente querer ir forçar uma pessoa a aceitar o Espiritismo, não é verdade? Por quê? Porque cada um está no seu momento, no seu entendimento, no seu ensinamento e no degrau a galgar da sua evolução. Então não tem como eu querer forçar que a pessoa venha ao centro espírita se ela não quer. Também não tem como eu forçar ela a aceitar a reencarnação se ela não tem essa visão ainda, né? Então Jesus quis dizer, vá e confraternize, converse, estimule, estude para nós, os espíritas, estudar, né? Para poder entender e cada vez mais repassar e nos evoluirmos. É isso que ele quis dizer com essas palavras. Vamos repassar com o coração, com boa vontade, com amor, dar o entendimento da maneira que a pessoa entenda a importância do amor, do carinho, né? Das riquezas espirituais. Só vai nos trazer o quê? A alegria, a felicidade, um coração mais leve. E tudo isso seria uma forma de caridade. Aceitar o próximo como ele é, sem exigir, e tentar repassar um pouco que a gente sabe, né? Então aí ele fala aqui que seria uma advertência, né? Jesus nos clamando que cuidado, não queira forçar, querer forçar a pessoa a aceitar o que ela ainda não está preparada, né? E aí ele fala como que a gente deve reconhecer essas pessoas, né? Quando a gente adentrar ao local, ou muitas vezes a energia, né? A gente chega perto de uma pessoa e sabe se ela está apta a certas conversas, né? Então, a gente vai sentir, elas serão reconhecidas por nós pela maneira fraterna, pela sensação de bondade, pela luz de felicidade. E a gente sente várias pessoas assim. Por mais triste, difícil que ela esteja passando, o olhar dela é fraterno para com a gente, porque ela pede, quer entender, né? E nós também temos momentos de precisão, necessidade de uma palavra amiga, né? Então, isso é o importante, é conseguirmos fazer essa confraternização, irmandade, né? De nós, porque somos todos irmãos sem importar a religião, né? E aí, no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele faz uma pergunta. Quer dizer então que as sementes do bem só devem ser disseminadas entre aquelas que se mostram receptivas? Quer dizer, a gente só deve falar de Deus, de Jesus, de Espiritismo, só para quem é espírita, só para quem gosta de Jesus? Aí Emmanuel fala, natural é o desejo de entregar em outro e as sementes da verdade do bem. É natural que a gente quer levar a boa nova para várias pessoas. Mas se somos recebidos pela hostilidade do meio ao que a gente vai se dirigir, e não é razoável, então, que mantermos longas observações, explanações, apontamentos. Porque ao invés de conduzirmos a uma tarefa de
formaremos sombras e dificuldades em torno de nós. É a mensagem 71 do livro Pão Nosso. Então a gente entende que é natural que devemos e queremos levar a boa nova a todos. Mas, de novo, nem todos estão preparados para aceitar tudo. Então a gente vai, conversa um pouco, pela receptividade, a gente ou continua ou sai. Por quê? Porque nós não devemos guardar mágoa, né? E quando a gente vê que a pessoa não está muito bem aceitando, se eu forçar não vai ser bom, tanto para ela como para mim. Minha energia vai começar a vibrar sensações de mágoa, de rancor, às vezes até de raiva pelo que ela falou, né? E aí nós mesmos vamos estar captando o que não é bom, né? Então a gente tem que conseguir entender que tudo é válido, mas cada um no seu momento. E é sobre sacudir o pó dos pés. Jesus estaria se referindo isso a um gesto mecânico? Sai da casa e sacuda o pé? Não, né? Ele quis dizer como todos na parábola. Como sempre, ele sempre falava por parábola, né? Ele queria dizer o que sacudir o pó? Sacudir o pó, ele quis dizer como não liguemos, não nos sentimos magoados, né? Com sensação de antipatia, não se sentimos mal compreendido, justamente por quê? Porque nós não devemos insistir, nem usar violência, nem constranger as pessoas, porque o importante é a gente se sentir bem, e o próximo também. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente faz isso, respeita o próximo, enquanto pai, mãe, patrão, né? Ou patroa, um funcionário. Não, né? A gente tem que exigir, impor. É lógico que tem necessidades básicas a serem cumpridas, né? Mas nem tudo é imposto, que a gente vai se sentir bem e às vezes a pessoa não também, né? Então é tentar conversar, respeitar e mostrar. Se a gente puder mostrar, sem exigir, é o dia a dia. E aí nós vamos encontrar com certeza pessoas ao nosso lado com boa vontade, querendo fazer boas condutas. Porque ela me tratou tão bem, olha, ela está falando comigo, ele está. Então a pessoa vai ter vontade de querer melhorar, né? E assim mesmo, ide para onde? Vamos para o nosso interior, vamos aprender a valorizar os nossos sentimentos, as nossas necessidades e tentar entender que o próximo também vai chegar o momento dele, né? Tem uma historinha, né? Não vos inquietais pela posse do ouro. Chama assim, não esqueça o principal. Provavelmente alguém já conhece, mas tinha uma porta, uma boca de uma caverna, estava passando uma senhora com um bebezinho no colo, né? E a boca da caverna se abriu e falou, vinde, aqui se encontra riqueza, mas não esqueçais o principal, né? Aí a mulher olhou e falou assim, mas que riqueza? Falou, aqui você tem toda a fortuna que queiras, entre. Aí ela entrou, dentro da caverna tinha ouro, joia brilhante, dinheiro, colar, vaso de ouro, tapete. E aí, enquanto ela começou a olhar, a caverna falou para ela, mas não esqueça o principal, você tem só 8 minutos para pegar tudo. Depois a boca se fechará e nunca mais abrirá. E não esqueça do principal. E ela pegou e foi pegando. Aí deu 30 segundos, a boca da caverna falou, falta 30 segundos e vai se fechar. Ela foi pegando, pega de um lado, pega do outro, deixou o bebê no cantinho, vai, encheu tudo que podia. Aí a caverna falou, vou fechar. Ela pulou para fora com todas as riquezas que ela conseguiu pegar, né? E aí o dinheiro durou pouco e no momento
deixou, ela entrou em pânico, porque ela deixou o filho dela lá. Né? Então ela esqueceu o principal. E aí eu volto naquela história, ela teve 8 minutos para ganhar toda a fortuna do mundo. E esse bebê, o que representaria para nós nessa história? Né? Eu consegui ver como se fosse o nosso eu. Às vezes nós temos oportunidade, como eu falei, de 80 anos, e o principal, o objetivo principal, né? Será que nós podemos ou deixamos nos avultar pelas necessidades da matéria, trabalhamos, deixamos filho de lado, marido ou esposa, viagem, e o principal, o nosso lado espiritual, né? Nosso conhecimento interior, desenvolvimento da bondade. Como será que a gente está? Essa seria a criança interna, né? Mas também poderíamos ver esse principal como a família, né? Essa criança que ele deixou seria uma família, um pai, uma mãe, uma filha que muitas vezes o pai não tem coragem de dar um abraço, né? Mas ela é o principal. Meu objetivo foi reencarnar, tê-la como filha, para poder reajustar e perdoar o que eu um dia fiz para ela. E solicitei ela como minha filha problema, para mim poder resgatar, né? Ou então, na minha casa, né? A tranquilidade, será que eu consigo deixar pacífico o ambiente? Será que o meu objetivo enquanto reencarnação é manter o ambiente adequado? Né? Então são tantas coisas que a gente pode ver como essa criança que ficou presa, né? E o importante é a gente tentar resgatar e não deixar passar os 80 anos, não, e depois ficar revoltado e ter que voltar mais uma reencarnação só para tentar resgatar. Bom, então aqui sobre a imposição que eu falei, então não devemos obrigar as pessoas a aceitar nossas crenças. O Espiritismo ele diz assim, lá no capítulo 4, crença imposta produz fé falsa, né? Acolheis aquele que vem a vós. E lá em Mateus fala, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então não adianta a gente querer impor, cada um tem o seu ouvido no seu momento, né? Cada pessoa é livre de escolher o caminho que quer seguir, e aquela que quer escutar, aprender, como nós, que hoje a gente vem em busca do aprendizado, do conhecimento, né? Então, não nos inquietemos, mas sim tranquilizemos. Ainda no capítulo 25, ele fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Que ajuda-te, quer dizer, vai em busca do trabalho. Em busca do trabalho que Deus virá e dará o trabalho. Né? Mas como que ele dá o trabalho? Aquele trabalho que eu me comprometi a vir. E muitas vezes a gente não aceita, não está satisfeito com o que a gente tem no dia a dia. Né? Então a gente reclama ao invés de agradecer que muitas vezes aquele trabalho, aquele problema, é o que nós mesmos pedimos, para tentar nos resgatar, aceitar mais, né? O que nós somos. E aí a gente vê pelo contrário, né? A gente não aceita porque eu tenho que me humilhar. Então o orgulho ainda está lá em cima. E o objetivo nosso muitas vezes é vir aqui e tentar reduzir esse orgulho. Então essa não aceitação que nos traz a infelicidade do dia a dia. Isso é no trabalho, às vezes é na própria casa. A gente fala, mas eu não deveria morar nessa casa. Eu não deveria ter esse marido, com essa esposa, eu não deveria ter esses filhos. Eu não deveria morar nessa cidade. Mas por que eu estou aqui? Né? Então a gente vive sempre reclamando e não aceitando. E o não aceitar causa as vibrações negativas, pesadas, que vão se incorporar ao físico, causando as patologias, doenças que
tanto hoje a gente vê, né? Então, é fácil aceitar? Lógico que não. Mas se a gente começar a ter essa visão de que essa aceitação é mais uma proposta reencarnatória que nós mesmos fizemos, ninguém pôs, nós mesmos fizemos, para nós, então vai começando até o treino diário de que a vida não é tão ruim assim. Deixa eu aproveitar viver de melhor maneira. Já que eu estou aqui, vou tentar viver da melhor maneira que eu posso. E para isso eu tenho que mudar? Tenho. Então eu vou tentar mudar o que eu sempre fui. Né? Mas eu tenho que me humilhar? Se a gente vê como humilhação, o orgulho vai lá em cima. Não. Eu tenho direito de mudança. Eu posso aceitar mudanças. Né? E aí a gente dá um nome de qualidade de vida espiritual. Ajudai-te e o céu te ajudará. Então é a lei do progresso, né? Tanto a visão terrena, material, que eu preciso do trabalho, porque se eu não trabalhar, eu ia me atrofiar tanto os braços como a mente, né? Como a visão espiritual, que nada mais é do que acreditar, né? Solicitar do fundo do coração, com humildade, sem arrogância, o quê? Solicitar a luz, né? Para que Deus clareie nosso caminho. Solicitar a força para que eu resista ao mal, ainda no meu pensamento, ao mal que exista no mundo. Pedir a assistência dos bons espíritos. E com certeza nós seremos socorridos. Sempre com as intuições de bons conselhos, né? Com os sonhos, as respostas vêm no sonho, em amigos, né? As colegas, em familiares. As respostas vêm, mas a gente tem que estar aberto para aceitar, né? Olhos para ver, ouvidos para escutar. Porque às vezes a pessoa fala e eu orgulho e egoísmo. Então assim que eu não tenho ouvido para escutar o que eu pedi. Né? E no outro capítulo é observar os pássaros do céu. E ele também continua falando, né? Buscar e acharás. Então ele fala assim, observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, e não amontoam nada, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Será que nós somos mais do que os pássaros? Só porque a gente tem uma casa, um trabalho, uma roupa para cobrir o corpo? Não, né? Nós somos todos filhos de Deus. Ele fez a natureza e nós somos parte da natureza. Né? Então, quando fala observar, será que para a gente, igual não inquieteis após dor, ficar parado, só observando, sem trabalhar? Não, né? Ele quis dizer que jamais devemos abandonar a confiança no nosso Pai. Né? E se sofremos, é porque ainda nós estamos fazendo a nossa parte da nossa lição. Porque o sofrimento só vem quando eu deixo fazer coisas que às vezes não era para mim estar fazendo, querendo, né? Por quê? Porque nós somos insaciáveis. A gente não sabe se conter. A gente quer sempre mais, e mais, e mais. E aí vem a necessidade da posse, do orgulho, do poder. Né? E aí a lição que vem após tudo isso, que a gente chega à conclusão que nada mais é do que matéria, porque eu vou e vai ficar tudo, tem o sofrimento. O sofrimento da alma e o sofrimento do corpo, às vezes, que nos respeita devidamente, os prazeres da vida, né? Então, Jesus só pede, sejais fraternos e caridosos, que a felicidade vos acompanhará. Então, para finalizar, né? Ele fala assim, devemos confiar sempre na providência divina, espalhando o bem, tanto nos atos como nas palavras de Deus. Então eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Vamos meditar e refletir. A paz de Jesus.